Lê, você sabe da realidade da educação pública. O que me diz do modo tradicional de ensino, o qual somos proibidas de exercer? Como podemos inseri-lo? Essa é uma das perguntas que eu tenho recebido de professores que estão muito descontentes com aquilo que têm visto na sala de aula, com os inúmeros problemas de aprendizagem que as crianças estão apresentando. Mas, antes de responder tradicional, não tradicional, a gente precisa entender o seguinte: o professor que quer fazer diferente, e é possível, ele precisa, antes de tudo, saber contra que ele precisa lutar. Para que nós possamos fazer uma prática diferente na nossa sala de aula, para que a gente possa realmente oferecer ao aluno, fazer um caminho com o aluno que ele realmente aprenda, primeiro nós precisamos entender por que este caminho que está sendo feito não está dando certo. Esse é o ponto-chave da coisa e é isso que eu quero falar brevemente aqui com vocês. Eu não vou ter tempo de fazer aqui uma aula muito longa, não é meu objetivo nesse primeiro momento, nem mesmo fazer um curso, Eu quero simplesmente apresentar o panorama para vocês de maneira que vocês consigam ver a dimensão da coisa e tenham, a partir desta, digamos assim, mini aula que eu vou trazer aqui, tenham a condição de compreender aonde que está esse problema, aonde que a gente tem que ali cortar pela raiz para pensar em fazer um caminho diferente. Essa é a minha ideia aqui hoje. Então eu vou partir dessa questão que eu recebi para conversar aqui com vocês. Olha só, a primeira parte da pergunta dizia assim, então, olha: o que me diz do modo tradicional de ensino, do qual somos proibidas de exercer? E é interessante, esse primeiro comentário que ela faz, por quê? Porque se o modo tradicional, como eu vou usar as palavras que estão aqui na pergunta, se o modo tradicional é um modo proibido, e isto é verdade, porque eu também já estive na realidade da educação pública e privada, e isto não é uma mentira, eu também vivenciei essa realidade. Se este modo é proibido, quer dizer que existe um outro modo que é permitido. Vocês concordam comigo? Automaticamente, é uma questão de raciocínio lógico. Então, deduz-se que este modo, permitido, não está funcionando. E muito mais de dizer, o que eu acho de modo, ou aquilo que a gente chama de método, X, Y, Z, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o que a realidade está nos mostrando. E o que a realidade está nos mostrando? Bem, eu poderia citar inúmeras pesquisas em relação à educação que são feitas aqui no Brasil, mas eu vou citar duas, por exemplo. Olha só. Brasil fica entre os últimos em prova internacional de alfabetização com 65 países. Essa pesquisa refere-se ao PIRLS, que é uma pesquisa que foi divulgada no ano passado, que foi realizada, então, também no Brasil e em outros 65 países. O Brasil está nos últimos lugares. Sobre quais os resultados do PISA, que é aquela avaliação internacional, uma das maiores que tem no mundo. Brasil cai na avaliação do PISA 2022 e segue entre os piores. Então, para a gente começar o assunto, a gente precisa entender o seguinte: não é que eu acho que está ruim ou que essa professora que me mandou a pergunta acha que está ruim. Não, a questão aqui não é o que nós achamos. A questão é o que a realidade está mostrando, os fatos que estão sendo dados diante de nós. E os fatos são: os alunos não estão aprendendo. Quando nós entramos nessa discussão de método, será que tal método não é melhor? Será que tal método não funciona? Será que esse daqui é ruim? Será que esse é bom? A primeira coisa que a gente precisa entender quando se trata do assunto método, e aqui eu vou me restringir a métodos educacionais, métodos de educação, nós precisamos ter em mente que todo método é baseado numa teoria. Todo método educacional leva consigo uma concepção do que é a criança, de como essa criança aprende, certo? Então, o método, por mais que quando a gente pense nele, nós pensemos em práticas isoladas para chegar a um determinado fim, então, por exemplo, como o método de alfabetização. Então, você pensa que existe ali um passo a passo que você precisa seguir até a criança ser alfabetizada.
Então, o método trata, né, de uma série de ações práticas ali que nós precisamos fazer para chegar em algum lugar. Só que esse modo de fazer, ele não está baseado em nada. Todo método educacional está baseado numa teoria. E é aí que mora o problema da nossa educação. Enquanto a gente não entender em qual teoria estão se fundando os métodos, os materiais didáticos, as formações de professores, enquanto a gente não entender tudo isso, né, enquanto a gente não for à raiz do problema, nós não vamos entender o que precisa ser mudado e aonde estão os problemas que nós encontramos todos os dias na sala de aula. E aí o que é interessante? Essa professora, então, nessa pergunta, ela me pergunta o que eu acho do método tradicional, que então não é mais usado, né, que inclusive está proibido de ser usado hoje em dia na maioria das escolas. Mas primeiro a gente precisa então conceituar. Se todo método está baseado numa teoria, numa concepção do que é educar, então a gente precisa entender o que é esse método tradicional, antes de qualquer coisa. O que é então este método tradicional? Vamos lá. Nós precisamos entender que o método tradicional não se trata de uma teoria, não está baseado numa teoria educacional única, que foi ali fundada, escrita por alguém, que está registrado num livro, um passo a passo, né? O que é esse método tradicional. Quando a gente pensa em método tradicional, nós precisamos entender que a maioria das pessoas estão se referindo, né? Estão pensando em algo que aconteceu há muito tempo, né? Em algo que foi sendo formado, que foi constituído há bastante tempo atrás, antes, né, do surgimento de pedagogias modernas, de modelos educacionais mais modernos, tá bom? Então, pensar em método tradicional é pensar em algo que era feito há muito tempo, né? É pensar num modelo de educação que tinha alguns conceitos e princípios, certo? E que, além disso, nós precisamos entender que é um método, é um modo de pensar a educação que guiou todos os processos educacionais por muitos séculos, né? Portanto, ele é um método, é um modo de entender a educação já de muito tempo, que já foi provado pelo tempo e mostrou as suas potencialidades, as suas riquezas, a sua eficácia mesmo, né? Algo que realmente deu certo ao longo de muito tempo. E o que é então, né? Quais eram esses princípios que regiam, né, que guiavam a prática educacional de tempos antigos, de séculos anteriores a essas pedagogias modernas? Quais eram as concepções de criança, de educar, de professor, de ensino, que permeavam todos esses processos? A primeira coisa que é importante, que é interessante a gente observar, é a etimologia da palavra educação. Se nós formos olhar no latim, né, de onde vem a palavra educar? A palavra educar vem dos termos exducere, né? Ducere é do verbo conduzir, né? E ex, para fora, né? Então, o que seria educar? Educar alguém é conduzir para fora, é levar, né, este aluno a sair de dentro de si mesmo e olhar para fora e chegar ao conhecimento. É conduzi-lo mesmo até o verdadeiro conhecimento, conduzi-lo até a verdade. Ora, se educação, né, se educar é conduzir para fora, pressupõe-se que para que haja essa condução é preciso de um condutor, certo? Então aí está o primeiro ponto-chave daquilo que se entende então por essa pedagogia tradicional que guiou a educação de muitos séculos. O primeiro ponto-chave é: o professor é aquele que guia o seu aluno. O professor, ele conduz todo o processo de educação, né? Não é um modelo educacional no qual
espera-se somente o interesse do aluno, a gente vai ensinar o que o aluno se interessa, a gente vai olhar só para o mundo ali social dessa criança. Não, né? O professor, ele entende que há uma verdade objetiva, né? Que a verdade não é relativa, então há uma verdade objetiva que guia, que deve ser o objetivo dessa educação, e ele vai levar esta criança, levar este aluno até esta verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, sabendo então que o professor, né, tendo consciência do seu papel de guia do seu aluno, né, de conduzir o seu aluno até essa verdade, ele também entende que é necessário fazer um caminho até essa verdade, onde entram as questões de métodos. Então, como que esse professor, segundo essa mentalidade desse método tradicional, como que esse professor vai levar este aluno até esse conhecimento, até essa verdade? Bem, ele vai fazer um caminho ordenado, organizado. Então, a gente não vai ficar esperando o interesse do aluno, a gente não vai ficar observando os erros do aluno para deixar ele criar suas próprias hipóteses em relação à verdade até conduzi-lo. Não, a gente ordena esse caminho para ele, a gente dá os passos que ele precisa seguir, a gente vai acompanhando e mostrando, olha, agora você tem que fazer isso, agora nós vamos aprender isso, sempre pensando o quê? Do mais fácil para o mais difícil. Então, ele oferece um conhecimento sistematizado para o seu aluno, né? Fazendo uso sempre do quê? Então, de recursos de repetição, então há muito treino, né? Treino da escrita, treino da leitura, correção, porque esse aluno precisa saber aonde ele está errando para que ele possa corrigir o seu erro e avançar para o próximo passo. Então, o professor corrige explicitamente aquilo que está errado, para que o aluno possa mudar, para que o aluno possa aprender. Faz uso da memória. Então, esse aluno precisa entender que para chegar ao conhecimento, ele vai precisar reter um monte de informações, né? Diversas informações, diversos conhecimentos. Então, aqui a memória também tem um papel muito importante. E o que acontece, né? Então, quando o aluno ele se vê sendo guiado por alguém que já conhece, por alguém que sabe onde quer levá-lo, ele adquire confiança nesse professor. E ele adquirindo confiança nesse professor, consequentemente, ele adquire admiração. E quem admira, obedece. E quem obedece, obedece porque reconhece a autoridade e respeita aquele que está obedecendo. Né? E aí, o problema disciplina, o problema desrespeito são deixados de lado. Porque ali, né, há um reconhecimento por parte do aluno de que aquele que o está conduzindo é digno de ser admirado, porque sabe para onde está o levando. Né? Então, aqui a gente tem um esboço, né, desses princípios que nortearam os processos, os modelos educacionais por muitos séculos e que formaram muitíssimo bem as pessoas. E o que acontece, né? Em que momento, agora a gente vai puxar aqui para a nossa realidade, do nosso país, em que momento que esse modo de pensar a educação, essa forma de entender a educação, começa a ser deixada de lado e ser substituída por um outro modo de pensar? É isso que agora a gente precisa entender, que é onde eu queria chegar, para a gente entender então essa raiz dos problemas educacionais que a gente enfrenta agora. Se nós fôssemos falar de toda a história da pedagogia, nós precisaríamos fazer ali um curso, no mínimo, né, de história da educação, porque entender esse desenrolar das diversos modelos pedagógicos que foram sendo criados ao longo dos últimos séculos é um assunto bastante complexo. Mas eu vou me restringir ao século XX, né, que é o século anterior ao nosso, onde, especialmente no Brasil, muitas pedagogias começaram a fervilhar, né, a borbulhar, a ficar muito famosas, muito conhecidas. E por que eu vou falar do Brasil? Primeiro, porque é a realidade na qual nós estamos, e porque
Até o século XX, ainda no Brasil não havia um sistema educacional ainda muito organizado, né? Então não havia um governo estruturado que dissesse como funcionaria a educação, né? E o que acontece de maneira muito pontual, né? A história do sistema educacional brasileiro começa antes disso, mas eu vou apontar para vocês aonde que a gente tem essa ruptura de maneira mais constitucionalizada, digamos assim, aqui no Brasil, essa mudança de mentalidade em relação à educação, né? Em 1997 foi aprovado no Brasil aquilo que foi conhecido como PCNs, né? Acho que muita gente já ouviu falar dos PCNs. O que são PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram a primeira tentativa do nosso governo, do Estado, de organizar, de sistematizar o currículo escolar do país, né? Aquilo que hoje nós chamamos, por exemplo, de BNCC, né? Anteriormente era denominado PCN, né? E o PCN, então, os PCNs, eles foram esses documentos que foram elaborados nesse sentido, de estruturar, de organizar de uma maneira única, vamos colocar assim entre aspas, aquilo que seria desenvolvido nos currículos escolares de todo o país. E por que eu estou chamando a atenção para os PCNs? Porque ali nos PCNs, e aí eu vou dizer que aquilo que eu vou falar aqui agora, você pode procurar lá PCN 1997, que você vai encontrar no Google, então não estou falando algo da minha cabeça, é algo que está escrito no documento, tá? No PCN de 1997, começa-se então uma ferrenha crítica ao método tradicional, né? E mais, né? Então ele coloca ali, ele expõe os princípios do método tradicional com várias críticas, mostrando como se fosse algo ruim, que quase que o professor é um opressor, que obriga os seus alunos a aprender, que não se importa com o processo de conhecimento dos seus alunos, que impõe ali, ele é o centro do processo e tudo mais. E, obviamente, que quando você critica uma coisa, você vai propor outra em seguida. E o que os PCNs começam a propor, então, né? Algo que eu estou chamando aqui de uma mentalidade construtivista, né? Por que uma mentalidade? Porque não é... O construtivismo, ele não trata de um método de educar, mas ele é um modo de entender a educação. E o que o PCN está dizendo, né? Que eles vão entender ali o construtivismo, agora eu estou fazendo a leitura deles, não estou falando se está correto ou não, eu estou falando que está escrito lá, né? O construtivismo, ele vai ser uma síntese de várias pedagogias que tinham surgido nas últimas décadas, né? Então ele vai citar lá a pedagogia, né, da escola nova, a pedagogia libertadora lá do Paulo Freire, a pedagogia crítico-social e tudo mais. Mas o construtivismo, então, ele faz assim uma síntese de todas essas pedagogias, mas ele tem a cerejinha do bolo, que é a psicologia genética, que foi desenvolvida por Jean Piaget, tá bem? Então aí entra toda essa teoria piagetiana, que ficou conhecida então como construtivista da educação. E onde está o problema, né, nessa virada de chave, nesse momento em que a educação brasileira ela começa a mudar de mentalidade? Por que é problemática, gente, essa questão do construtivismo na nossa educação? Ou também depois foi sendo modificado os termos, né? Foi chamado de socioconstrutivismo. Hoje é mais comum o socioconstrutivismo aparecer aí nos documentos, né? E por quê? Onde está o problema desta mentalidade? O que há de errado? Bem, o construtivismo, diferente deste modelo tradicional, não mais tem o professor como condutor do processo de aprendizagem, né? A partir de agora, quem guia todo o processo, quem é o centro do processo é a criança e os seus interesses. Então, você deixa, né, de lado
a existência de uma verdade que todos nós precisamos buscar, né? Você deixa de fazer com que isso se torne importante e aí você simplesmente começa a pensar um processo educacional todo baseado no interesse dos seus alunos. E o professor, aonde que fica nesse processo? O professor, ele é um mediador, ele não é mais um condutor. Ele é aquele que faz a mediação do seu aluno com os seus interesses sociais, com o seu entorno social. Percebem como há uma mudança de mentalidade, uma mudança na forma de ver as coisas? Então, o professor agora não mais ensina, não. O professor propõe situações de aprendizagem que vão levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento. E aí, tem inúmeros problemas quando a gente vai pensar nesse tipo de mentalidade de educação. Tem inúmeros problemas na maneira como, porque daí o que acontece? Como eu já dizia para vocês, né? Tudo tem uma concepção por trás. Então, quando o construtivismo diz que o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento, que deve ser um modelo educacional baseado nos interesses do próprio aluno, o problema é que isso está sendo baseado na forma como Piaget vai dizer que um aluno aprende, que também é cheio de problemas, cheio de ideias erradas, né? Mas voltando ali para a pedagogia construtivista, né? Então, qual é o primeiro problema que a gente encontra nesse modelo, nessa forma de entender a educação? Bem, acredito que é bem evidente a partir de tudo que eu já falei até aqui, né? Mas vamos destacar. O primeiro problema é que quem fica de lado é a figura do professor. E gravem isso. Todo modelo educacional que denigre, que diminui a imagem do professor como condutor, como guia dos seus alunos, está fadado ao fracasso. Por quê? Lembra que eu falei? O aluno que vê que seu professor sabe que está o conduzindo até uma verdade, o admira e o respeita e o obedece. O aluno que olha para o seu professor como um simples mediador, que não corrige, que não apresenta a verdade, porque o aluno vai construir o seu próprio conhecimento, não admira, não respeita, não obedece. Ponto. Esse é o primeiro problema educacional que nós temos hoje. A realidade das salas de aula, em primeiro lugar, está crítica porque não há reconhecimento da figura do professor como alguém digno de admiração, respeito e confiança dos seus alunos. E isto é, em primeiro lugar, culpa do professor? Não, isso é culpa de um sistema que o formou com essa mentalidade, que o colocou num contexto escolar que é ordenado para essa mentalidade, que ele coloca à disposição materiais que seguem esta mentalidade, ou seja, todo um conjunto de coisas que é organizado, que é pensado para que o professor não tenha autoridade. E onde não há autoridade, não há aprendizado. Não há como pensar um caminho ordenado para o aprendizado. E por fim, nós chegamos à questão da alfabetização, né? Porque é ali que nós estamos vendo, estamos percebendo que está sendo a origem dos problemas ligados à educação. Afinal de contas, um aluno não aprende a ler e escrever corretamente, vai avançando, vai passando os anos, chega no ensino fundamental, chega no ensino médio, continua sem saber e é impossível que ele avance em outras disciplinas, porque o básico, a base, não foi realizado da maneira como tinha sido realizado e mais como deveria ser realizado. E mais uma vez eu quero registrar isso. Não estou dizendo que esses alunos não estão aprendendo a ler e escrever por causa do professor, mas porque vocês estão percebendo como há todo um contexto envolvido para que esse aluno não aprenda, né? Então é esse ponto que a gente precisa entender. E aí então chegamos à questão da alfabetização. E aí neste mesmo documento, nos PCNs,
é mencionado então, né, qual será a primeira autora, a primeira teórica que é colocada ali como a guia, vamos dizer assim, dos processos de aprendizagem da leitura e escrita, que possivelmente muitos de vocês já imaginem quem seja, Emília Ferreiro, né? E Emília Ferreiro, para quem não sabe, ela era uma orientanda de Jean Piaget, tá bem? Então, a Emília Ferreiro, ela escreve ali a Psicogênese da Língua Escrita, que é a teoria dela sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. Ela mesma fala que aquilo ali não é um método de alfabetização, né? Mas acabou, de certa forma, sendo adotado pelas escolas brasileiras como um método. Porque as coisas que são feitas dentro das escolas, aquilo que é seguido dentro das escolas, nós sabemos que está inteiramente, né? Aquela coisa de sondagem, ficar, né? Descobrir qual hipótese da escrita a criança está. Isso é Emília Ferreira, né? Então, ainda que ela não seja um método, que ela não tenha escrito um método, é o que está norteando os processos de alfabetização do nosso país. E aí o que a gente precisa entender então, qual que é o problema da teoria da Emília Ferreiro, né? Mais uma vez, eu precisaria de um longo tempo para discorrer sobre isso, mas eu quero dar o panorama. A Emília Ferreiro é uma orientanda do Jean Piaget. Então, ela está entendendo que a criança aprende como Piaget explica, tá bom? Dentro da perspectiva de Piaget, tá? E aí, o que ela vai dizer então? Emília Ferreira vai dizer que a criança, naturalmente, estando ali num ambiente, né, favorável, um ambiente letrado, um ambiente ali cheio de cartazes, cheio de palavrinhas nas paredes, cheio de vocês já sabem, ela vai começar a desenvolver hipóteses sobre a escrita. Ou seja, você não precisa ensinar para o seu aluno que B com A é Bá, porque em algum momento ele vai desenvolver uma hipótese de escrita silábica, alfabética, que vai lhe ensinar, que vai concluir, né? Ele vai chegar nessa hipótese correta da maneira como as palavras devem ser escritas, né? Então, o professor não ensina, o professor faz a mediação do aluno e da palavra, do aluno e do mundo da escrita. Né? Então, deixa o seu aluno escrever errado, né? Não importa se você mandou ele escrever bala, ele escreveu bubu, né? Ou escreveu cacá, né? Não, deixa, ele está elaborando hipótese. Você só marca lá, olha lá, é silábico, né? Olha, silábico com valor, não é? Porque ele está desenvolvendo hipóteses, né? E aí, então, você deixa quase que naturalmente o seu aluno, naturalmente não, porque daí fala, né, que o professor tem que ir fazendo intervenções, né, propondo situações de aprendizagem para ele gerar conflito e perceber a hipótese dele com o outro, né, com o modelo, até que ele chegue ali por si só, porque o aluno, lembra? O aluno é construtor dos seus conhecimentos, então o aluno vai chegar ali à maneira correta de escrever. Né? Isso aqui é uma síntese muito simplista da teoria da Emília Ferreiro. A coisa é muito mais complexa do que isso. Mas isso é para expor, para mostrar que as bases, o conceito de como a criança aprende, não funciona. Né? Para mostrar que o problema desses métodos estão na forma, na base que eles estão usando para entender o que é educar. Então, né, um modelo de alfabetização que não se propõe a corrigir, a repetir, a mostrar para o aluno onde ele está errado, fazer escrever o certo, né? Onde se permite que ele passe ali anos e anos, porque fica ali em torno de 3 anos, pensando que é alfabetização hoje, vai deixando ali ele elaborar as hipóteses até ele chegar no verdadeiro conhecimento. Além de se perder tempo, está se fazendo de uma maneira errada. O aluno precisa de modelos, o aluno precisa ser conduzido,
O aluno precisa ser levado a uma verdade. O conhecimento não é uma verdade relativa. Conhecimento, a verdade é absoluta. E isso é muito importante. E basicamente é isso que foi deixado de lado na educação. Bem, a partir dessa exposição que eu fiz aqui, daria pra gente fazer muitas outras, porque veja, eu abordei aqui os pontos de uma maneira muito geral, né? Então a gente precisaria entender melhor o método tradicional, a gente precisaria entender melhor o problema, então, do construtivismo, da psicologia genética do Piaget, da psicogênese da língua escrita da Emília Ferreiro. São muitas ramificações que se abrem a partir do que eu trouxe aqui. Mas eu queria ao menos dar um panorama geral, para que você, professor, entenda, né, aonde está o problema ali na sua sala de aula, né? Aonde que está a raiz das questões que todos os dias vocês têm que lidar, têm que pensar, têm que tentar entender. Está bem? Espero que tenha ajudado. Estou disponível para dúvidas, para comentários. E quem sabe mais à frente a gente avança então nesses estudos em algum momento para entender mais a fundo cada uma dessas questões.